Olá, boa tarde, pessoal. Para quem me conhece já, né, me chamo Matheus, sou estagiário da turma de vocês de Química 3 e vou estar dando continuidade ao conteúdo de energia nuclear que a Paula já introduziu com vocês, né? Então, hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o acelerador de partículas, né? E eu queria até estar perguntando, né, mas não tem como perguntar a vocês se vocês têm alguma ideia, né, do que é, se vocês já ouviram falar, algo do tipo, como que funciona, enfim. Mas provavelmente muitos de vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, né, às vezes naqueles filmes ou séries que passam espaçonaves, né, aquelas espaçonaves futurísticas que trazem um acelerador de partículas no motor, que tem propulsão a jato, enfim, algo do tipo. E, na verdade, a gente vai ver que não está muito longe disso, embora também possa ser possibilitado em diversas outras pesquisas também, né? Mas o acelerador de partículas, gente, como o próprio nome diz, nada mais é do que um dispositivo que acelera partículas ínfimas, né? Partículas essas que são prótons, elétrons, nêutrons, cargas radioativas, como a gente viu, né? É, alfa, beta, ômega, enfim, raio-x. E ele acelera o máximo a maior velocidade possível que a gente consegue, né? Que não chega próximo ainda da velocidade da luz, mas a gente está caminhando para lá, né? E ele é desenvolvido, né, com uma proposta, com uma necessidade, vamos dizer assim, de testar alguns modelos atômicos, modelos nucleares que precisam passar por experimentos para serem mais comprovados, né? Porque se a gente for parar para analisar assim, né, os filósofos antigamente, por exemplo, muito tempo atrás, imaginavam que toda a matéria constituída no nosso universo era feita de terra, água, fogo e ar, né? E muita gente acreditava nisso, muita gente confiava fortemente nisso, mesmo que fosse algo sem comprovação científica, sem comprovações concretas a respeito, né? Que não houvesse experimentos que comprovassem isso, muita gente acreditava, mesmo que fosse algo místico, algo religioso. E até mesmo depois, com diversos modelos que surgiram, né? Modelos atômicos, por exemplo, de Bohr, Rutherford, Dalton. Todos esses modelos, se a gente for analisar, eles são próprios para a época, né? O, para até onde eles foram desenvolvidos para aquele momento. Então, mesmo que antigamente eram simplesmente teorias, né? A gente não conseguia fazer comprovações concretas disso, já se tinham muitos experimentos sobre os átomos, sobre as moléculas, e hoje em dia, cada dia mais a gente consegue ir mais a fundo de entender como que é o mecanismo desses átomos, dessas partículas ínfimas, partículas menores, partículas possível de se estudar. A gente está buscando entender qual é o funcionamento delas, né? Porque assim a gente consegue entender melhor todo o mecanismo do universo, toda a matéria constituinte do universo, enfim, tudo. A gente consegue, a partir do momento que a gente consegue entender melhor como que funciona o que a gente entende como mais indivisível, que numa época atrás, por exemplo, era o átomo, era o elétron, e hoje a gente vê que existem partículas elementares que são ainda menores, né? Que eu vou chegar lá também, mas tudo isso é extremamente importante para a gente entender como ocorrem as reações, como ocorrem a formação das moléculas, enfim, o funcionamento geral do universo. Desculpa. Nessas imagens aqui, pessoal, a gente pode observar nessa primeira imagem aqui, esse aqui se eu não me engano, é o maior acelerador da América Latina, né? Perdão, ele está inserido em Campinas,
aqui em São Paulo, né? E ele é um acelerador de luz síncroton, que é algo que a gente vai ver um pouco mais para frente como que ele funciona, né? O nome dele, o codinome desse laboratório em si, né, é Sirius, e ele é o único acelerador do Brasil em funcionamento. É o segundo acelerador construído no Brasil, né? Também em Campinas. E ele possui 518 metros de circunferência, beleza? Só para vocês, guardem esse número, tá, pessoal? 518 metros, só para vocês terem uma ideia quando a gente for falar mais para frente do LHC. E essas duas outras imagens aqui são mecanismos, né? São algumas máquinas que são utilizadas no LHC, que é um acelerador que a gente vai ver mais para frente. Essas duas imagens aqui são de máquinas que constituem o LHC. Bom, dispositivos que permitem a geração de feixes intensos de partículas com energia variável. Vamos por calma aqui, né, pessoal? O que são esses dispositivos, né, que permitem a geração de feixes intensos de partículas? Esses feixes intensos a gente entende como luz, vamos entender como luz, como radiação, como energia, como algo ondas, né, que partem de alguma molécula, de alguma partícula, né, nesse caso. Essas partículas a gente vai ver exatamente como prótons, elétrons, nêutrons. E esses feixes intensos aqui de partículas, pessoal, nós vamos encarar como sendo partículas projéteis, né, que elas vão ser obtidas através da emissão natural de elementos radioativos. E, e aí são elas que vão ser usadas nesse processo de aceleração de partículas. O nêutron é geralmente a partícula mais utilizada, ou melhor, que promove mais vantagens para ser trabalhada, porque ele não possui carga elétrica, né? Então, ele não vai sofrer desvios em função dos campos eletromagnéticos. Uma energia variável. Por que energia variável? Primeiro, porque a energia individual delas, né, é diferente, né? A carga que cada uma delas vai possuir é diferente, mas também a energia cinética da velocidade que a gente vai estar atribuindo a elas, né? Então, existem aceleradores que conseguem uma velocidade tal e outros que alcançam velocidades maiores, né? E utilizando processos de aceleração baseados em campos elétricos, magnéticos e ondas eletromagnéticas. Por quê? Porque esses aceleradores vão se diferenciar dos campos elétricos em diversos modelos, pessoal. Não existe ele geralmente é mais fácil para se trabalhar, construir um acelerador. Precisa trabalhar com eles são definidos, são caracterizados, né, vamos dizer assim, pelas suas ou elétrons, pelas partes que o compõem, aí a gente precisa e alguns deles vão trabalhar principalmente com energia elétrica, outros tipos trabalhar com campos magnéticos, consigam quebrar, outros, né, vencer essas ondas eletromagnéticas do núcleo. Cada um vai se diferenciar um pouco também nas funções que eles vão ter, né? Em função com a formação de um novo átomo, de um novo da modificação ali no arranjo desse maquinário, né? Como que ele vai acelerar, na forma como ele vai acelerar essas partículas, ele vai se diferenciar também nos seus funcionamentos, nas suas pesquisas, enfim. E aí, o primeiro que a gente vai estar trazendo aqui é o acelerador de elétrons, né? O acelerador linear. Bom, e aqui está escrito, ele é eletrostático, né? Porque ele basicamente funciona a partir da energia elétrica, né? Ele transforma a energia elétrica nesses feixes intensos de partículas. E aí, eles são muito versáteis porque a partir desses feixes de elétrons, você consegue produzir feixes de radiação de freamento, né, que é a radiação eletromagnética de alta energia,
ou então com os feixes de nêutrons, você consegue fazer essas reações nucleares, que é você produzir um novo elemento a partir de um elemento estável e você acelera uma partícula carregada para direcionar no núcleo desse átomo, né? Desse elemento. E aí você vai provocar ali uma reação nuclear. Os elétrons gerados por emissão termiônica são injetados num tubo e carregados por uma onda portadora estacionária por várias seções da máquina até atingir a energia necessária que, por consequente, é emitida. Ou seja, ele vai fazer ali um processo de transformar exatamente os elétrons da emissão termoiônica em partículas carregadas. E nessa primeira imagem aqui, nós temos a utilização desse acelerador linear no serviço de radioterapia, né? Porque como ele tem essa função de emitir radiação, ele é utilizado em diversos tratamentos para câncer, tumor, e eles podem ser utilizados em hospitais, né, na medicina, na indústria, ou também em diversas outras pesquisas relacionadas ao comportamento dessas partículas, certo? E agora, os ciclotrons, pessoal, são dispositivos que aceleram partículas utilizando a diferença de potencial elétrico auxiliada com os campos magnéticos. Então, eles ganham grande importância nos últimos anos pela sua capacidade de produção de radionuclídeos de meia-vida curta e no seu uso crescente na medicina nuclear diagnóstica, por conta dos seus dispositivos de tomografia por emissão de pósitrons. O que acontece? Os ciclotrons, eles são os responsáveis, vamos dizer assim, né, por esse acelerador que cria elementos radioisótopos, né, que, na verdade, você vai ter ali um elemento, você vai pegar um elemento que não necessariamente é radioativo, no seu estado estável, vamos dizer assim, e você enche ele de carga, você transfere uma carga para ele, né, a partir do acelerador, você acelera uma carga, fazendo com que ela chegue ao núcleo desse elemento, desse átomo, e consiga transformá-lo em um outro átomo agora instável e que emite radiação. Então, eles são muito utilizados nessa produção de radionuclídeos, principalmente no uso da medicina, né? E aqui a gente tem uma imagem que mais ou menos é, explica como que ele é constituído, né? Aqui nós temos as linhas de feixe, onde cada um desses compartimentos aqui é inserido linha de energia, né? Aqui a gente pode ver que são duas linhas com isótopos do iodo, uma do flúor, aqui uma câmara de espelhamento e a linha de pesquisa com multipropósito, que aí, no caso, é o que a gente está buscando pesquisar com esse direcionamento aqui das cargas. E aí, eles são diretamente encaminhados aqui para o distribuidor magnético, que vai meio que direcioná-los, né, a, um, a uma única linha principal, que é o sistema de centralização e focalização do feixe. E aí, quando esse feixe agora está direcionado, desculpa, está unicamente direcionado, né, ele tá todo polarizado aqui já, né, e aí ele é direcionado para a câmara de aceleração, que é onde ocorre essa aceleração da partícula em função da diferença de potencial elétrico e do campo magnético. E aqui, novamente, nós temos a imagem
do acelerador de luz síncrotron Sirius, né, que é o único construído aqui no Brasil, e ele é utilizado, no caso, para acelerar elétrons de diferentes moléculas, diferentes substâncias, né, para gerar feixes de fótons de alta energia. E aí, por isso que essa questão dele ser circular, pessoal, porque aqui, no caso, nós vamos ter uma única partícula, um elétron carregado aqui, né, sendo acelerado nesse processo aqui de circular, e os feixes que são desviados, né, que certamente seguiriam uma trajetória linear ali, mas como o projeto é formado para ele ser circular, esses feixes que seriam dissipados, né, seriam perdidos, são os que são quantificados, são estudados, são esses feixes que iriam para fora do que está no centro da partícula carregada, que são estudados pela luz síncrotron. Então, eles podem acelerar os elétrons com uma energia de até 1,37 gigaelectronvolts, que parece ser pouquinho, né? Mas até que é bastante para um elétron. E esses feixes de fótons utilizados vão ser utilizados em diversos ramos de pesquisa e estudo de materiais e substâncias, como modelar estruturas moleculares, cristalografia, em desenvolvimento de materiais na indústria. Aqui eu deixei para vocês também, pessoal, um videozinho no YouTube. Eu não sei se está aparecendo para vocês aqui embaixo. Pode ser que tenha cortado um pouquinho, mas tem um videozinho que fala um pouco mais do ciclotron, né? E explica um pouco melhor como que é a constituição dele, para o que ele é utilizado. Videozinho curto. Bom, aqui nós vamos apresentar agora o acelerador de Van de Graaff, né? Onde o princípio de aceleração dele é por campos eletrostáticos de alta voltagem, e ele é basicamente constituído por três partes principais. Ele possui um tanque pressurizado, né, a vácuo, o gerador, o rotador, que é a fonte de alimentação, né, a correia móvel, o que alimenta, né, a energia dele, e o acelerador propriamente dito. Isto é a fonte de íons e o tubo de aceleração. Pode acelerar desde partículas leves, como os elétrons, até partículas alfa e íons pesados. Como exemplo aqui, pessoal, eu trouxe para vocês o grande colisor de hadrons, né, que é o LHC, que no caso aqui está em inglês, né, Large Hadron Collider, que no caso aqui nós temos uma imagem mais ou menos mostrando aonde que ele está constituído, né? E para vocês terem uma noção, esse circular branco aqui é o LHC. Essa parte amarelinha aqui que está sublinhada é essa da Suíça, certo? E logo aqui ao lado a França. Então, só para vocês terem uma dimensão do tamanho dele, né? Ele possui 27 quilômetros de circunferência e 8 quilômetros de diâmetro. Beleza? Então, é a maior máquina do mundo. Ele é, de longe, uma das máquinas que mais que mais trazem pesquisas importantes para a ciência hoje. Ah, e grande colisor de hadrons, pessoal. Por que esse nome? Esse nome se dá exatamente porque hadrons significam aqueles que têm massa. Ou seja, ele é um colisor, grande colisor, porque, né, ele é grande e ele colide esses hadrons, que são partículas com massa, ou seja, somente nêutrons, prótons, cargas, mas não elétrons, por exemplo. Elétrons são considerados partículas sem massa, então ele não trabalha com elétrons. E ele é constituído, pessoal, por partes tanto lineares quanto circulares, certo? Então, ele não pode ser caracterizado como um acelerador de linear, ou então
um ciclotron, na verdade, ele é exclusivo, é diferente. E ele, assim, é responsável por diversas pesquisas importantíssimas hoje, principalmente nessas descobertas mais recentes a respeito de como funciona o núcleo atômico. Ele é comandado pela Organização Europeia e possui mais de 10 mil cientistas procurando responder às perguntas já existentes e buscando novas perguntas, né? E eu vou falar um pouco também do bóson de Higgs e do modelo padrão. Só para dar um embasamento para vocês, pessoal, eu coloquei um GIF aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo observar ele em movimento, mas isso aqui é um GIF que mostra mais ou menos, representa, né, mais ou menos o que foi a proposta do modelo padrão, que nada mais era do que você pegar duas partículas que há um momento atrás seriam indivisíveis, né, por exemplo, dois prótons, eu acho que na verdade eles trabalharam com um próton e um nêutron, se eu não me engano, e você acelerar essas duas partículas e colidir. E nesse ponto de colisão, o que deveria acontecer, na verdade, seriam que as partículas colidissem, né, e fossem cada um para uma direção, né, supondo que elas fossem indivisíveis, né? Mas o que acontece, na verdade, é que elas colidem e formam diversas outras partículas elementares, né, que são partículas menores do que a gente imaginava que poderiam ser, né, menores do que os elétrons, menores do que as partículas carregadas, enfim. E há pouco tempo atrás a gente não tinha ideia disso, não tinha conhecimento de que poderiam haver partículas ainda menores, como elas se constituem, a gente não tinha ideia. E o LHC trouxe para a gente uma experimentação do que é esse modelo padrão, né? E aqui está mais ou menos uma tabela, como se fosse uma tabela periódica mesmo, se vocês forem observar, né? E traz algumas informações, como, por exemplo, aqui o último númerozinho aqui do lado, sendo o spin, em cima a carga dessa partícula e a massa dela, né? Essas são consideradas as partículas elementares, elas são divididas em leptons, quarks e bósons. Existe outra definição também no modelo padrão, pessoal, que na verdade é entre os férmions, que seriam esses todos elementos aqui que possuem spin com metade de um número ímpar, e outros que teriam o spin inteiro, que são os bósons, beleza? Isso é interessante também, pessoal, porque isso diferencia, por exemplo, que os férmions, eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, por não possuírem um spin inteiro, então eles possuem, né, ou um spin ou outro, um semi inteiro. E como os bósons possuem um spin inteiro, eles não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Bom, vocês vão ver que elas são bem diferentes, né, em composição, em massa, em carga, em spin, enfim. E um fato curioso é que o bóson de Higgs, por exemplo, alguns cientistas até apelidaram como partícula de Deus. Peço desculpas aos religiosos mais convictos que não acham legal, né, essa brincadeira, mas chamaram assim porque, na verdade, ela não possui spin, não possui carga, mas possui massa, o que é diferente, vamos dizer assim, porque nós só tivemos a descoberta dela por experiência em 2012, né? Então tá muito recente que a gente foi realmente conhecer essa partícula e ela é a chave para explicar a origem da massa de diversas outras partículas elementares, né? Que antes a gente não entendia como que elas eram constituídas, né? Coligadas, vamos dizer assim,
e hoje a gente consegue entender um pouco melhor a partir da descoberta do bóson de Higgs. Bom, bom, gente, basicamente as pesquisas, né, relacionadas aos aceleradores de partículas são quase que infinitas, né, vamos dizer assim, porque existem diversas formas, diversos propósitos que a gente pode almejar com a utilização de um acelerador de partículas, né? Como a gente viu, ele pode servir para diversos propósitos. E aqui nós temos algumas notícias, né, sobre alguns aceleradores. Primeiro, deixa eu só falar dessa imagem aqui, que ela explica um pouco melhor como seria o funcionamento deles, né? Dividido aqui em vamos dizer que é uma partícula com energia, né? Uma alta energia. E aí essa energia é meio que o feixe de luz, né? Essa energia, ela é meio que unidirecionada, po- polarizada, para que tenha uma única direção, uma única centralização do feixe, né? Depois passa por um ímã, isso aqui para aquelas que trabalham com a energia magnética também, né? Com o campo magnético, não somente com energia elétrica, e vão depois para o próprio acelerador em si, né? Então, esses feixes, né? Os feixes intensos de partículas são isso. Nós temos a partícula, temos a energia dela, nós tentamos pegar somente a energia e acelerar, e isso vai nos dar uma energia final, né? Uma notícia que é do LHC, né? O LHC poderá testar propulsão hiperdrive para naves espaciais, ou seja, realmente a gente está quase chegando lá, né? A gente está caminhando para entender melhor como que funciona todo o mecanismo do núcleo atômico. A descoberta do bóson de Higgs foi um avanço importante para a ciência em 2012. Isso aqui é do jornal UOL, essa aqui é da redação do site Inovação Tecnológica, e a gente tem aqui do jornal da USP, que é o maior acelerador de partículas do mundo, passa por um upgrade, o que vem por aí. Isso é de 2016, né? E aqui eu trouxe também mais um videozinho para vocês, curtinho, que fala um pouco também do acelerador de partículas e algumas funções deles. Agora, indo para a parte de radioatividade artificial, pessoal, esse aqui é super tranquilo. Por quê? Vocês já viram com a Paula, né, sobre a radioatividade natural, a radioatividade artificial vai se denominar como uma reação de transmutação artificial entre o átomo de um elemento químico A e os átomos de um elemento químico B. O que isso significa, gente? Então, a radioatividade artificial, né, vai se constituir como sendo exatamente esse processo de reação que a gente viu que ocorre nos aceleradores de partícula, por exemplo, né? Onde nós vamos ter ali esse exemplo aqui que está aqui embaixo. Nós temos um nitrogênio 14, vamos reagi-lo nesse formato de acelerar a partícula alfa para entrar em choque com o nitrogênio, né? Essa partícula alfa 4 e 2, nós vamos ter aqui um elemento que, por esse símbolozinho aqui, significa que ele é um elemento instável em transformação, né? E como processo final, nós temos agora o oxigênio, de 17, mais um próton, certo? E essa aqui foi a primeira transmutação artificial realizada, foi feita em 2019 pelo mesmo Rutherford, que propôs, né, ou pelo menos pensou como seria o primeiro acelerador de partículas. Então, nós vamos ter essas reações onde nós vamos bombardear átomos que são denominados alvos com partículas que vão ser aceleradas e são chamadas de partículas projéteis.
né? O produto desse bombardeamento pode ser tanto um elemento natural, um isótopo natural, como também um elemento artificial novo. Aqui nós temos também uma reação que mostra a descoberta do nêutron, né, pessoal? É também uma reação de bombardeamento de partículas carregadas, né, em um átomo, em um elemento estável, vamos dizer assim. Não sei se é, mas vamos dizer que é. Aí nós temos então o bério 9 com essa partícula alfa, vai ter como produto um nêutron e uma, um carbono, né? E isso é muito bacana, muito maneiro. Os pesquisadores franceses Jean-Frédéric Joliot-Curie e Irene Curie fizeram a descoberta em 1934 do primeiro isótopo radioativo artificial, o fósforo 30. E acredito que vocês devam lembrar, né, desse sobrenome aqui, né, Curie, que é que a Irene é a filha da Marie Curie, que foi quem descobriu, né, a radioatividade. E aí agora o casal aqui também fez a descoberta do primeiro isótopo radioativo com essa reação aqui, né, onde eles tinham um alumínio 27, adicionaram uma partícula alfa carregada e tiveram como produto o fósforo 30 mais um nêutron. E eles ganharam o prêmio Nobel com isso em 1935, beleza, pessoal? Família do prêmio Nobel. E assim, pessoal, a gente vai ter basicamente como todos aqueles objetos feitos pelo homem que emitem energia radioativa como sendo de radioatividade artificial, né? Vamos dizer assim. Tudo aquilo que não for de elemento, não for propriamente o elemento natural somente, nós vamos considerar como radioatividade artificial, mesmo que seja o elemento natural em si, mas que a gente utiliza às vezes na energia nuclear, né, como é o caso do urânio, analisadores de minerais como cúrio, plutônio para armas nucleares. Então, a utilização que a gente faz, que o homem faz desse material radioativo, vai mostrá-lo se ele é artificial ou natural, né? Então, os relógios luminosos com rádio, resíduos radioativos no geral, detectores de fumaça. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês também, pessoal, é que nos aceleradores de partícula, para além deles propriamente acelerarem partículas carregadas ou então elementos radioativos, eles também vão ter elementos radioativos nos seus mecanismos de detecção, entende? Então, é muito mais seguro, vamos dizer assim, é 10 mil vezes mais seguro você confiar na detecção dessas máquinas do que na nossa própria visão, no olho, entende? É muito mais seguro, porque eles vão ter ali uma precisão, né? Esses elementos radioativos dão uma precisão muito maior do que os comuns. Não, e isso eu acho que poderia ficar até como pergunta para vocês, porque eu não sei dizer por quê, mas é muito interessante isso, muito bacana. Aqui nós temos uma imagenzinha que mostra mais ou menos a quantidade de radiação, opa, perdão, quantidade de radiação recebida normalmente pelo homem. E aí aparece aqui diferenciando tanto as radiações naturais como as artificiais, né? E esse mREM por ano significa quantidade de energia radioativa por ano, certo? E o M aqui é de miligrama, milirem por ano. E a gente pode fazer uma comparação, então, né? Onde a gente tem aqui os raios cósmicos que vêm do espaço, com 35 milirem ano, o televisor da nossa casa com 3, usina nuclear com 5 para a pessoa que vive a cerca de 1 quilômetro,
alimentos no geral com 25 por ano. As casas em que vivemos possuem 34 milirem o ano, o ar que respiramos possui, e, e até mesmo o solo terrestre, pessoal. O chão que a gente pisa está irradiando a radiação, né, energia, e mesmo que pouca, né, 11 milirem por ano, a gente está recebendo isso diariamente. Nós temos aqui também como os artificiais, o televisor, a usina nuclear, radiografias que a gente faz 50 milirem o ano. Uma radiografia dental tem 20 milirem aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem, mas está aqui, uma única radiografia de estômago tem 150 milirem, pessoal. Então, é o mais alto de tudo que a gente pode ver aqui, é 3 vezes o que a gente ganha num ano vivendo só, entende? Então, é muita radiação para uma única radiografia, né? E aí são essas radiações que provêm da radioatividade artificial, né? Que é tudo aquilo que o homem construiu que emite radiação. Aqui nós vamos agora para algumas perguntas que tem no livro didático de vocês. E aí essa aqui é bem tranquila, ó. Em relação aos aceleradores de partículas, assinale as alternativas corretas. Então, vamos ver junto aqui rapidinho. Número 1. As partículas projéteis usadas em reações de transmutação artificial precisam ser aceleradas para vencer as forças de repulsão do núcleo-alvo e penetrá-lo. Foi exatamente o que eu disse, pessoal. Acho que lá no acelerador ciclotron, eu falei sobre isso, né? Essa aqui é uma afirmação correta, porque essas partículas precisam de uma aceleração exatamente para vencer essa repulsão, né? Geralmente a gente vai utilizar aí para essa reação de transmutação uma partícula carregada. Então, ela, além de possuir massa, ela também possui carga, e essa carga é, vai ser repelida ali pelo núcleo quando ela não tem uma velocidade tão forte para penetrar esse núcleo e realmente realizar a reação, né? Nos aceleradores lineares, os projéteis ganham aceleração à custa de impulsos elétricos sucessivos. Bom, aceleradores lineares, sim. A gente tem exatamente isso acontecendo, né? Eles são bombardeados por impulsos elétricos e é assim que eles ganham energia. Está correto também. O acelerador de Van de Graaff gera íons como partículas projéteis. Na verdade, não necessariamente, né, pessoal? Porque, como nós vimos, o acelerador de Van de Graaff, ele pode acelerar tanto partículas leves, como elétrons, ou, ou partículas carregadas, mas também pode gerar íons pesados, né? Mas não necessariamente. Então, essa aqui não é correta, por enquanto. E o nêutron é a partícula mais utilizada em reações de transmutação artificial porque é a que ganha mais velocidade nos aceleradores de partículas. Isso aqui é mentira, pessoal. O que a gente viu é que, na verdade, o nêutron é mais utilizada no acelerador porque ele não sofre repulsão, por não possuir carga, mas não tem nada a ver com ele ganhar mais velocidade nos aceleradores, certo? Isso aqui está errado. No ciclotron, as partículas adquirem aceleração centrífuga. Isso aqui está certo, pessoal. No entanto, é importante frisar aqui, bom, no livro de vocês, pessoal, ele considerou como certa. No entanto, eu às vezes me confundo com isso por conta da força centrífuga, porque a força centrífuga, na verdade, é uma pseudo-força. Ela só é sentida, mas ela não realmente é uma força, ela não existe. Então, ela é uma reação da força centrípeta.
Então, na verdade, a aceleração centrífuga que as partículas adquirem aqui, eu acho que, na verdade, está se referindo exatamente à partícula projeto, a partícula que está sendo acelerada. No entanto, por ser também num movimento circular, né? Elas adquirem, sim, uma aceleração centrífuga. Pode-se dizer que sim. E nós temos mais uma questão, né, que é da UFTM, de Minas Gerais, e diz assim: a terapia para tratamento de câncer utiliza-se da radiação para destruir células malignas. O boro 10 não radioativo é incorporado a um composto que é absorvido preferencialmente pelos tumores. O paciente é exposto a breves períodos de bombardeamento por nêutrons. Quando bombardeado, o boro 10 decai, gerando partículas alfa, cuja radiação destrói as células cancerígenas. Assim que o bombardeamento é interrompido, cessa a emissão dessas partículas. No bombardeamento com nêutrons, o boro 10 decai para o nuclídeo, que é um dos isótopos do. Então, nessa questão aqui, pessoal, o que a gente tem que analisar, né, dessas alternativas, sendo nitrogênio, sódio, bério, lítio e o neônio, é que o boro 10 decai gerando essas partículas alfa. A partícula alfa, a gente viu que tem massa atômica de número 4, o que significa que ela vai ter, então, dois prótons e dois nêutrons. E quando o boro 10 decai uma partícula alfa, isso quer dizer que ela está diminuindo, então a gente precisa achar aqui um isótopo que vai ter ainda três prótons no nucleotídeo. E esse isótopo, no caso, vai ser o isótopo de lítio, tá, pessoal? Aqui é a letra D. Que se vocês forem fazer a continha aí certinha, né, vocês vão ver que o único que dá para alcançar aqui, que dá para colocar como sendo o isótopo que ele decai é o lítio, beleza? Bem, aí fiquem bem e qualquer coisa, tamo aí. Qualquer coisa, se precisarem tirar dúvida, quiserem conversar, tamo aí. Valeu, pessoal, um abraço.